Meus amados, a palavra de Deus que vamos compartilhar nesta noite, nós temos 2 versículos para ler, e um deles está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Marcos capítulo 6. Vamos ler Marcos capítulo 6 e vamos ler também Mateus capítulo 6, tá certo? Então, primeiro Marcos capítulo 6, estaremos lendo apenas um versículo. Hoje o nosso tema, irmãos, estamos vivendo esse tempo de oração, não é isso? 40 dias de oração e também jejum. A nossa igreja começou isso, já estamos entrando na 3ª semana, e hoje o 3º sermão a respeito disto. E eu queria saber, antes da leitura, quantos irmãos estão fazendo as orações diárias nesses 40 dias? Amém. Agora baixa a mão. E quantos estão conseguindo fazer o jejum? Levanta a mão assim para a gente ver. Graças a Deus, maravilha. É o que eu sempre digo, jejum, tem gente que consegue, tem gente que não consegue, não é? Não tem problema, não é? Esses dias estava no jejum do pão, não é? E aí eu vim lá de Vila do Prata, da congregação, e aí passei em frente à lanchonete, de noite, uma fome daquelas, né? Entrei na fila do McDonald's, aí depois me lembrei, tudo que tem no McDonald's tem pão, Jesus, e agora? Não tinha como sair da fila, porque é drive, né? Aí eu fiquei na fila, comprei e comi. Falei, Senhor, agora não tem mais jeito. A fome era maior do que o jejum naquele momento. Mas é assim, nós não podemos fazer do jejum um sacrifício nesse sentido, não é? Então, se você pode, se você consegue, faça isso, né? O nosso grupo da igreja lá do WhatsApp tem as orientações para esta semana, tá? E esta semana o jejum ele é total até meio-dia, tá? Você pode tomar água, tá certo? Esse é o jejum desta semana. Então, você vai se abster da alimentação a partir do momento que você for dormir, evidentemente, até o meio-dia, no seu almoço. Pastor, como é que eu faço esse negócio? Bem, você na hora que você for comer, se alimentar no seu almoço, não deixe de orar, entregando ao Senhor aquele momento que você passou. Agora, não faça do jejum uma dieta, tá bom? Não faça isso. Jejum não é dieta, não é regime, tá certo? Você precisa jejuar, e enquanto estiver fazendo isso, se desejar, você tem que separar um tempo para orar, para ler a Bíblia, quem sabe cantar uns louvores, se você tiver esse tempo. Agora, apenas por se abster do alimento, de nada vai adiantar. Pense muito nisso, enquanto vamos ler então o texto de Marcos, capítulo 6, versículo de número 46. Olha o que diz a palavra do Senhor. É o texto onde Jesus, após andar aí, antes de andar sobre o mar, ele então faz uma coisa importante. Observe a leitura. E tendo-os despedido, subiu ao monte a orar. Vou ler de novo. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Despediu quem? A multidão que o acompanhava, a multidão que o seguia. E ele despediu aquela multidão e subiu ao monte para orar. Agora, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém. Que o Senhor aplique então esta palavra ao nosso coração. Hoje vamos falar da vida de oração de Jesus. Esse é o nosso tema, a vida de oração de Cristo. Jesus foi o maior exemplo de vida de oração que nós podemos ter. Certamente, se você ler os evangelhos, você vai encontrar inúmeras vezes onde Jesus se dedicou à oração. Talvez algumas pessoas pudessem pensar, mas ele não era Deus, mas ele não é Deus, então por que Jesus orava? É preciso nos lembrar, irmãos e irmãs, que Jesus, enquanto homem aqui na terra, no seu ministério terreno, ele foi 100% homem, ao mesmo tempo que nele habitava 100% a plenitude
de Deus. Então ele era 100% homem, 100% divino. E nessa natureza humana de Jesus, você vai encontrar momentos onde ele teve fome, vai encontrar momentos onde ele teve sede, vai encontrar momentos onde ele sentiu tristeza por conta das pessoas, vai encontrar momentos onde Jesus chorou também. Então Jesus teve várias atitudes e sentimentos humanos, porque enquanto na terra ele também era humano, justamente para mostrar para nós que é perfeitamente possível ser humano e não pecar. Porém, reside o pecado no nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Então nós, é claro, não vamos deixar de pecar, mas quanto mais estivermos ligados no Senhor, quanto mais intimidade com o Senhor tivermos, é claro que menos pecaremos. E isso nós aprendemos lá no ensino médio, ou até antes um pouquinho, quando você aprende lá que aquelas coisas que são diretamente proporcional, inversamente proporcional, talvez alguns ainda vão lembrar de quando estudaram sobre isso, né? Pois bem, é diretamente proporcional. Você conhece a palavra, tem intimidade com a palavra, então você está perto de Deus. Se você não conhece a palavra, se você se distancia da palavra, você então não conhece a Deus e vai estar mais perto do pecado. Então nós precisamos nos lembrar e olharmos para a vida de Jesus e ver como Jesus viveu no tempo do seu ministério terreno. Um ministério curto, né? De aproximadamente 3 anos, mas um ministério intenso, vivido na presença do Pai, um ministério onde as pessoas puderam ver em Cristo aquilo que Ele pôde realizar, os milagres, a forma de Ele tratar as pessoas, e isto era maravilhoso naquele tempo. Mas ao observarmos Jesus, vamos observar que Jesus tinha uma vida de oração intensa, uma vida de oração intensa. E há no primeiro momento 2 verdades importantes sobre a vida de Jesus que nós precisamos gravar no nosso coração. A primeira verdade é que Jesus orava ao Pai. Ele orava, era um homem de oração. Quantas vezes você vai encontrar então nos evangelhos Jesus orando sozinho, orando com os apóstolos, orando com a multidão, orando pela multidão, orando sobre Jerusalém. Jesus subindo ao monte para orar, acabamos de ler. Então o Senhor Jesus nos deixou o exemplo de que é preciso ter vida de oração, que o cristão jamais conseguirá ter intimidade com o seu Deus se não tiver esta vida de oração. E nós estamos nesse tempo agora de 40 dias de oração, quando nós sim estamos experimentando algo novo do Senhor. Irmãos, como é difícil pararmos para orar 15 minutos por dia. Eu não sei vocês, não é? Mas as atividades que nós temos no dia a dia, se você não se policiar, você acaba não orando nem 5 minutos. Se você não se policiar e não se resguardar, falar assim, não, esse meu horário aqui agora é para eu orar. Sabe, nesse tempo agora de oração de 40 dias, coloquei o relógio para despertar às 6, para orar às 6. Ah, pastor, podia ser de madrugada? Podia ser 10 da noite, podia ser outro horário, mas eu determinei que esse seria para eu poder orar nesse tempo. Você pode fazer isso na sua casa, separe, dedique ao Senhor o seu tempo. Não estamos estipulando em que horário você vai fazer isso, mas é preciso fazer, porque Jesus deixou para nós o exemplo. E uma segunda verdade é que ele orava sozinho ao Pai. Orava também, além de orar com todo mundo junto, além de orar em público, além de orar por pessoas que estavam enfermas, além de interceder por várias pessoas, ele também orava sozinho, se retirava para orar. E certa vez Jesus se retirou para orar, pouco antes do seu sofrimento no Gólgota. E Jesus vai orar, e os seus apóstolos, quando ele volta da oração, os seus apóstolos estavam fazendo o quê? Dormindo. E aí Jesus, dá uma bronca em todos eles,
E aí o que Jesus faz? Faz um teste de novo, vou lá de novo orar, aguenta aí, intercedo aí, e Jesus volta para orar, e quando Jesus retorna, o que eles estavam fazendo? Dormindo de novo. Olha que povo difícil. E aqueles apóstolos, eles andavam com Jesus, dormiam com Jesus, se alimentavam com Ele, viam os milagres que Jesus realizava, sabiam do amor que Jesus tinha por eles e pelaquela multidão e pela pessoa que estava ao seu redor. Mas mesmo assim, naquele momento, o povo, aqueles apóstolos também não buscavam, não conseguiam, sabe? É porque é difícil mesmo. Esse negócio de oração, não é todo mundo na igreja que tem vida de oração, não. Razão pela qual o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, vai dizer que esta é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já dormem, porque as pessoas não estão mais buscando ao Senhor, e não estão buscando a palavra do Senhor, e a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus chega em Mateus 26, 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. É justamente isso que eu acabei de dizer. E ele volta e encontra os apóstolos dormindo, e ele vai de novo e encontra os apóstolos dormindo. Irmãos e irmãs, há alguns princípios fundamentais na vida de Jesus, na vida de oração de Jesus, que nós precisamos observar. A primeira coisa, Mateus 6, versículo 5 que nós lemos, diz que quando nós orarmos, devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, orar a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Observe, meus irmãos e irmãs, que oração, e isso é um princípio na vida de oração de Jesus, oração não é para impressionar ninguém. Não adianta você bater no peito dizendo: eu oro 2 horas por dia. Oração não foi feita para impressionar público. Você se lembra do embate de Jesus em relação àquelas 2 pessoas que estavam orando, né? O fariseu e o publicano. Diz que o fariseu batia no peito dizendo assim: eu não sou como esse publicano aí, pecador. Não, ele orava em pé na sinagoga, enquanto o outro não ousava nem levantar o seu rosto, estava lá com o rosto no pó, sabe, buscando ao Senhor, entendendo a soberania e a santidade do Senhor. Então, irmãos, isso nos mostra, dentro do princípio fundamental sobre a vida de oração de Jesus, nos mostra que oração não é para impressionar ninguém, não é para ser visto por ninguém. Você não precisa mostrar que sabe orar, que ora bonito, porque quando você faz orações em público, você até vai usar palavras mais rebuscadas, vai usar uma impostação da voz, não é verdade? Mas quando você está lá no seu quarto, lá sozinho com Deus, será que você ora também dessa forma? Tem gente que quando vai orar em público é assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, Santíssima Trindade. Não é assim? Algumas pessoas oram desse jeito. Você deve ter visto pessoas orando assim. Não estou criticando quem ora assim, não é? Mas aí, será que em casa, quando está orando lá no quarto, também é assim? Ou você fala: paizinho, olha, o negócio está difícil hoje a coisa foi osso, Deus, não é assim que a gente usa as gírias hoje em dia dos jovens? Hoje Deus, hoje meu trabalho lá foi osso, Senhor, tem misericórdia de mim, não estou aguentando aquele negócio mais, porque você está com intimidade. Com os seus amigos você não fala com intimidade, com as pessoas da sua casa não fala com intimidade, ou você fica usando, né, aquelas palavras pomposas para falar com as pessoas da sua casa. Não, usamos palavras simples, e com os nossos amigos usamos palavras simples, e Jesus é o nosso amigo, e com Ele precisamos e devemos falar de modo simples. Então, meu irmão, observe que Jesus, uma das coisas que nos chama a atenção é que ele não estava preocupado em se mostrar que ele orava ou que não orava. Ninguém precisa saber quanto tempo você ora, se você realmente tem um joelho calejado. A Bíblia, quando ensina sobre jejum, ela ensina algo muito interessante. Quando você jejuar, você não pode mostrar para ninguém que está jejuando, não. Tem gente que quando está jejuando, chega perto do outro: nossa, estou com uma fome, é que eu estou em jejum. Estou jejuando, estou com um propósito e tal, está até de olheira, não é?
Adianta nada. Deus não recebe esse negócio não, sabe? É saber buscar o Senhor de verdade. Então quando você estiver jejuando, sabe o que você faz? A Bíblia diz, lava o seu rosto. As mulheres aí colocam a melhor maquiagem para ir, né, para as suas atividades. Ninguém pode perceber. E chegando lá, às vezes quando você está jejuando, acontece algo muito interessante, né? Você chega em algum lugar, a primeira coisa que a pessoa te oferece é o quê? Aquilo que você não pode comer, ou que você não pode fazer. Você está jejuando, a pessoa, vamos tomar aqui um café, vamos comer aqui esse bolo, eu fiz para você. E aí o que você faz? É claro que você vai ter que falar, né? Vai mentir? Não estou com fome não. Mentira, o estômago está roendo, não é? Mas não, você vai dizer a verdade, mas você vai dizer a verdade sem ostentação. Olha, hoje, muito obrigado, mas hoje eu não posso, porque eu estou com um propósito com Deus, então eu não vou aceitar, muito obrigado. A pessoa vai entender. Agora, não, é porque eu estou jejuando, eu sou santo, estou no processo de santidade. Cuidado então com esse negócio, porque pode passar uma carruagem de fogo te levar, porque o último que esteve assim, Elias, carruagem de fogo levou ele. Enoque estava tão assim com Deus, que de repente ninguém mais viu Enoque. Deus o temou. Então não tem esse negócio de bater no peito, eu sou tal, eu sou crentão. Não, é para orar sem precisar alarde. Então o que nos impressiona é que oração não é para impressionar ninguém. Mas também Jesus ensinou em Mateus 6:7, olha aí, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Adianta orar 1 hora, se você está repetindo a mesma coisa? Não é uma reza. Eu quando era adolescente, não faz muito tempo, lá na igreja onde eu era membro, em Mantiqueira, acontecia algo interessante. Todo final de culto, nós tínhamos, escola dominical, tinha que falar a oração, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu nome, todos os cultos. E eu cresci com aquele negócio na minha cabeça, isso aí deve ser a melhor oração do mundo. E depois, quando eu cresci, fui entender que não é verdade, não cresci tanto ainda não, mas fui entender que a realidade não é esta, que a realidade é um modelo de oração, a forma que eu devo orar, e não para repetir aquele negócio como uma reza. Então algo interessante na vida de oração de Jesus, é que oração não é uma reza religiosa, não é uma reza de vãs repetições. A oração ela tem que ser direta para Deus. Pai nosso que estás nos céus, é direto ao Pai. Não tem esse negócio de pedir a alguém, você pode interceder, não quer dizer que o irmão não possa orar por você, mas existe uma coisa na doutrina reformada, calvinista, muito importante, chamada sacerdócio universal do crente. Sabe o que é isso? É que quando o véu do templo se rasgou lá na morte de Jesus, quando Jesus disse está consumado e ele expirou, então a separação deixou de existir. Isso quer dizer o quê? É que agora você é o seu próprio sacerdote. Isso quer dizer que você é a sua própria sacerdotisa. Isso quer dizer que você pode e deve interceder por você mesmo. Pastor, mas eu não posso pedir oração para ninguém? Claro que pode e deve, e nós devemos interceder uns pelos outros, claro que sim, mas eu não posso achar que a oração do irmão tem mais poder do que a oração do outro irmão ou da irmã. Já aconteceu comigo, de não poder visitar alguém que estava enfermo e pediu o presbítero para ir, a pessoa chegou lá e faltou pouco expulsar o presbítero. Não, eu quero que o pastor venha, porque é a oração do pastor. Qual a diferença? Sabe, então nós precisamos entender que de fato a oração não é reza religiosa, é direta ao Pai, sabe, você fala direto com Ele, Ele ouve diretamente. A oração, uma outra coisa no ministério de oração de Jesus, é que a oração é baseada em um relacionamento pessoal com o Pai, relacionamento com Deus, a maneira que o crente tem de falar com Deus é através da oração, não há outra maneira. O Senhor ainda não está recebendo o WhatsApp, sabe, ainda não tem esse negócio, o Senhor não tem rede social, sabe, então é preciso falar com Deus, para que você tenha intimidade, um relacionamento. Não dá para ter intimidade, meu irmão, minha irmã, sem um relacionamento. Você com seu esposo, com a sua esposa, tem intimidade, se conhecem, porque tem relacionamento. Você conhece seu filho, a sua filha, porque tem um relacionamento.
O Senhor Jesus se relacionava com o Pai, ele conversava com o Pai, ele dizia com o Pai: Senhor, Pai, por que me abandonaste? Olha só, ele conversava, sabe? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Olha Jesus conversando com o Pai, intimidade. Será, meu irmão, minha irmã, que você tem tido intimidade com o Pai? Tem tido intimidade com Jesus? Mas quando você orar, é para orar no secreto. É isso que Jesus falou aí. Orar no secreto quer dizer o quê? Você e ele, ó, é um tete a tete entre você e Deus só. Você conversar com o Pai. E outra coisa, é saber que ele te ouve e saber que ele vai falar com você. Mas como que ele vai falar, pastor? Eu vou ouvir uma voz, vou ouvir um clarão igual o apóstolo Paulo no caminho para Damasco? Não, você não vai ouvir essas coisas. Não vai ouvir essas coisas. Cuidado com esse negócio, vou ouvir uma voz. Ah, mas Deus não pode falar assim, meu irmão e minha irmã. Deus pode tudo. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Mas hoje, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais apostólicos, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Hoje, como é que Deus nos fala? Através da sua palavra. Então você dedica um tempo de relacionamento com Deus, de conversar com Deus, e depois você pega a Bíblia e vai ler a palavra para ver o que Deus vai falar com você. Agora vai pegar a Bíblia como, pastor? Eu vou abrir, vai fechar o olho e vou abrir em qualquer lugar e Deus vai falar comigo? Não, Bíblia não é loteria, sabe? Vai que você abre lá e fala assim, ó, Judas enforcou-se, vai tu e faz o mesmo. Peraí, Senhor, está falando comigo isso? Cuidado, Bíblia não é loteria. Esse negócio de caixinha de promessa, você tira lá um negocinho, né? Você não sai de casa sem tirar uma promessa, um horóscopo do crente. Isso está fora do plano de Deus, meu irmão, minha irmã. É preciso que você leia a palavra. Então nós temos na igreja, por exemplo, um plano de leitura bíblica do ano todo. Então você vai ler aquele texto daquele dia e Deus vai falar com você naquilo que você tem necessidade. Mas o problema, irmãos, é que às vezes queremos que Deus fale aquilo que nós desejamos ouvir. E Deus não está aqui a seu serviço para falar o que você quer ou o que eu quero. Deus está para falar aquilo que eu preciso ouvir. E a palavra de Deus, ela serve para nos exortar, serve para nos consolar e serve para nos edificar. Então é para isso que a Bíblia Sagrada serve, para que você conheça o que Deus quer para você. É através da palavra que você vai conhecer o seu Deus. Como eu vou conhecer se eu não ler, se eu não buscar através da palavra? Ah, pastor, mas eu não sei ler. Tem casos, né? Pessoas que não sabem ler, até ainda hoje tem, com certeza. Mas hoje, os celulares têm a Bíblia que você pode ouvir em áudio. Que maravilha! Eu tenho uma irmã que nós conhecemos, né, que ela não gosta muito de ler. Ela sabe ler, mas não gosta de ler. Ela diz que dá sono, e realmente dá sono, dependendo da pessoa, dá sono, né? E aí ela põe para ouvir. Ela já ouviu a Bíblia várias vezes. Então, é importante conhecer. A Bíblia diz que a fé vem não é por ler, é por ouvir a palavra. Agora, é claro, quando você lê, você interioriza. Quando você lê, você está absorvendo também. Quando você ouve também. Então, meus irmãos, observe algumas coisas importantes na oração de Jesus. Primeiro, a oração de Jesus desfruta de intimidade com o Pai. Você tem desfrutado de intimidade com o Pai? Na sua oração? Olha só Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando Jesus chama o seu Deus, o nosso Deus, de Pai, essa relação de Pai, Abba Pai, Paizinho, sabe, essa relação de intimidade, essa relação de compreensão, essa relação de entender quem é o seu Deus e quem é você. A humanidade, irmãos e irmãs, tem, através das antigas religiões pagãs, uma relação muito hostil entre Deus e o homem, muito hostil, sabe? O nosso Deus, através do seu Filho, nos propõe algo completamente diferente. É uma relação de pai e filho, e a Bíblia diz qual é o filho
que o Pai então não corrija quando ama. Então o Pai, o nosso Deus, nos ama e tem nos corrigido, e nos corrige através da sua palavra. Pode usar pessoas, claro que pode e usa, pode usar circunstâncias, situações, sim, com certeza, Ele é Deus, mas sempre Deus vai usar a sua palavra, sempre Deus vai nos corrigir, nos exortar, nos consolar, nos edificar através da sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus lá no Evangelho segundo João nos diz, no capítulo 1, versículo 12, contudo, aos que o receberam, olha só, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só, somos filhos, e o filho não precisa usar aquelas linguagens, muito rebuscadas, eruditas com o pai, de tanta reverência. Antigamente, você vai lembrar disso, se você chamasse o seu pai ou a sua mãe pelo nome, você corria um risco sério, de ficar com as duas orelhas do mesmo lado, de ir para o Guinness Book, porque podia levar um safanão, porque não se admitia você chamar o pai pelo nome, falar assim, imagina, Davi, meu pai, vou falar pelo nome. Antigamente não podia falar um negócio desse, não é verdade? Mas hoje, nossos filhos até chamam de pai e de mãe, mas também chamam pelo nome, ou chamam de você, não é verdade? Você. Vamos brigar por causa disso? Não, o importante não é a maneira, o pronome de tratamento, não, o importante é o reconhecimento da autoridade, do respeito, a intimidade que se tem. Se você tem intimidade com Deus, em público, você vai usar a expressão Senhor, Deus Todo-Poderoso e outras mais, mas quando você está lá na intimidade, você vai falar com Deus com intimidade. É assim que Deus quer ver a sua oração, quer ouvir a sua oração. Outra coisa importante é que Jesus, na oração dele, ele adora o nome do Pai, quando ele diz santificado seja o teu nome. Meu irmão, minha irmã, exalte, honre, promova o nome do Senhor nas suas orações, promova o Senhor. Quantas vezes por aí afora, quantas vezes no templo lá de Israel, o nome do Senhor foi tomado em vão, mas o hebreu verdadeiro, ele não ousava dizer o nome Yahvé. Quando um profeta se levantava e dizia, assim diz o Senhor, então os reis já sabiam que aquele homem estava falando de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém ousaria dizer esse nome se realmente Deus não tivesse mandado dizer. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos banalizando o nome de Deus. Então, santificar o nome do Senhor sobre a terra, a ideia de que não é você que santifica Deus, não é essa a ideia. A ideia de que você vai separar o nome dele para falar em ocasiões realmente oportunas. A ideia de santificar é a ideia de separar. Você vai separar esse nome para não ficar usando de qualquer maneira. Agora, na intimidade, adore o nome do Senhor. Jesus orou para que eu e você pudéssemos conhecer o Pai. Na oração sacerdotal de Jesus, ele fala isso com o Pai. Fala, Pai, que eles te conheçam a Ti, que eles sejam um em Ti, assim como eu e o Senhor somos um. Olha só, mas Jesus pediu que nós conhecêssemos o Pai. Certa vez Jesus, lá em João capítulo 14, Jesus conversando com os seus apóstolos, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Naquele episódio, então Jesus fala que ia para junto do Pai, e aí um dos seus apóstolos diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse assim, olha, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Meu irmão, minha irmã, é preciso conhecer o Pai, porque a vida eterna é conhecer a Deus. Olha o que diz João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos conhecer o Pai.
E você vai conhecer o Pai através de duas formas. Você pode conhecer o Pai através das obras que foram criadas. Lembra do Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então você pode conhecer a Deus através da sua criação, mas você só vai conhecer a revelação especial de Deus quando você conhecer a palavra. Porque sem conhecimento da palavra, você não terá conhecimento da revelação especial de Deus para a sua vida. Jesus, ele orava ao Pai, porque na oração de Jesus, ele declarava também a soberania e o governo do céu na terra. Olha o versículo 2 de Mateus, versículo 10, desculpe, capítulo 6, versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Com esta oração, Jesus está dizendo assim: olha, Senhor, Tu és soberano, Pai. É o Senhor que reina nesse lugar. E quando você faz uma oração reconhecendo isso, você está chamando Deus justamente para que Ele reine na sua vida, pois Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Você não pode entronizar Deus na sua vida, porque Ele já é Rei, mas você pode convidá-lo para de fato reinar na sua vida. Reina hoje, Senhor, na minha vida. Reina na minha vida para que eu possa ser diferente, para que eu possa reconhecer a Tua santidade. Meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos dá vários ensinamentos sobre oração. E um desses também é que Ele buscava diariamente a dependência de Deus. Dependência. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Quando Ele pede o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele está dizendo o quê? Olha, Senhor, eu não sou capaz, Deus, de ter isso sozinho. Ele está nos ensinando o seu povo a depender do Senhor, a reconhecer que tudo vem do Senhor e das mãos dele nós devemos dar. Nós não temos nada e não somos nada. Jesus disse: sem mim nada. Lemos hoje de manhã sobre isso. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Então nós não podemos fazer nada sem Deus, não somos nada sem Jesus. Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. E podia orar? Não podia, porque estava proibido orar naquele tempo. Havia um decreto, mas ele era crente. Meu irmão e minha irmã, imagina se começar a ter um tempo desse aqui no Brasil, onde você não possa mais abrir um templo para cultuar, onde você não pode mais orar em público. Todos os dias pela manhã eu passo aqui, quando venho para a igreja, aqui perto do mercado municipal, e de um tempo para cá, tem tido 2 irmãos ali, pregando o evangelho. Eles colocam uns cartazes ali, ficam com a caixa de som, e pregando o evangelho, um trabalho maravilhoso, sabe, tem sido uma bênção aquilo ali. Todo dia de manhã quando eu passo, ele está lá: olha, Jesus ama você, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, dependa dele. Nós paramos de fazer muitas coisas para Deus, por vários motivos, mas imagine se nós fôssemos proibidos de cultuar o Senhor. O que vamos fazer? Vamos ficar com a Bíblia? Vamos permanecer firmes no Senhor? Nos reunir nas casas, escondidos, nos porões, nos esgotos, igual foi na China durante muito tempo, ou em países aí, muçulmanos, por exemplo? Nós precisamos, irmãos e irmãs, buscar o Senhor, sabe? Porque é isso que o Senhor fazia, reconhecendo a nossa dependência do Senhor. A oração está baseada no perdão aos devedores. Olha o que Jesus fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. De que adianta eu ter uma vida de oração se eu não consigo perdoar a quem nos tem ofendido? O Senhor Jesus nos ensinou: perdoa, Senhor. Quantas pessoas estão devendo para você? E não estou falando de dinheiro não, tá? Devendo gratidão, justiça, reconhecimento, paternidade, respeito, favor, honra, amor. Muitas vezes dentro de casa ou fora dela. Quantas pessoas têm devido para nós alguma coisa? E aí Ele manda perdoar as dívidas. Perdoar as dívidas. Nós precisamos sim aprender a perdoar. Dívida é um pecado, e pecado é uma dívida. Então nós precisamos
pedir ao Senhor que nos dê a graça dEle para viver um pouco mais na sua presença, pois é assim que Deus quer de cada um de nós. Quando você tem vida de oração, você consegue, através do Espírito Santo, controlar os seus desejos, seus impulsos pessoais, sabe? Não nos deixe cair em tentação, é esse o pedido na oração. Senhor, controla a minha vida. Irmãos e irmãs, precisamos vigiar. A Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é fraca. Aquele que está em pé, cuide que não caia. Então é preciso vigiar sim. A única coisa que você precisa para cair, sabe o que é? Está em pé. Então é preciso pedir ao Senhor que te dê graça. Senhor, controla a minha vida, abençoa a minha vida, de tal maneira que eu seja fortalecido no temor, na graça do Senhor, na palavra do Senhor. É preciso, meu irmão e minha irmã, entender que a oração, ela busca aí uma liberação do poder de Deus. Quando você ora, é porque você está pedindo algo para Deus, e que você crê que Deus é o Todo-Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ninguém ora a Deus se não crê. Não é verdade? Para que você vai orar? Existe um livro, se Deus já sabe para que orar. Alguém já leu? Se Deus já sabe para que orar. É claro que o livro não está contra a oração, tá certo? Mas esse título dá essa intenção, talvez, na cabeça de algumas pessoas. Mas o que está mostrando nesse livro é que, na verdade, é importante orar, porque Deus nos manda orar. Pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e você vai encontrar. Então é preciso buscarmos ao Senhor, pois a Bíblia diz: teu é o reino. Olha só, é dele o reino. Teu é o governo, reino, governo. O Senhor é o dono de tudo, e tua é a glória. Precisamos, irmãos e irmãs, reconhecer que o diabo não tem poder para nada. A Bíblia diz que tudo é força, mas só Deus é poder. O diabo não tem poder, demônio não tem poder, tem alguma força, mas a força do inimigo, em relação ao crente, está limitada ao poder de Deus. Deus é poder, e a Bíblia diz que os que são de Deus, o maligno não toca. Então ele pode até tentar, ele pode até andar ao derredor, bramando e rugindo como um leão, mas não vai tocar, porque aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo são guardados à sombra do Onipotente. O Senhor guarda. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você é fortão? Não, porque o Senhor está ao seu lado, porque o Senhor tem guardado você, porque o Senhor tem cuidado de você. Ah, meu irmão e minha irmã, nesta noite eu quero encorajar você a você buscar sim respostas de Deus através da oração. Buscar respostas de Deus. Eu não sei o que você tem orado nesse tempo, né, de hoje. A pandemia trouxe tantos problemas, né? Inúmeros problemas para famílias, inúmeras perdas também. Mas será que você perdeu o interesse em orar? Será que você perdeu o interesse em colocar ainda os problemas nas mãos do Senhor? Porque às vezes, meus irmãos e irmãs, quando nós não vemos a resposta daquilo que nós pedimos, a tendência natural é nós darmos uma desanimada, não é verdade? Nós somos humanos. Então você pede algo para Deus e aquilo não sai conforme você pediu e você fica frustrado. Você fala: mas que adianta então orar? Deus não está mais me ouvindo, sabe? Mas eu quero te lembrar que a promessa de Deus é que os ouvidos dele estariam atentos às orações que se fizessem nesse lugar. Mas esse lugar, que a Bíblia está dizendo, lá no tempo de Salomão, quando edificou o templo, naquela época era o templo de Salomão, porque lá Deus habitava. Mas hoje, onde Deus habita? Dentro de nós. Então hoje, meu irmão, minha irmã, Deus está atento à oração que você faz nesse lugar, ó, aqui dentro. Deus está atento. O Senhor está observando e está abençoando, sabe? E às vezes você não está percebendo, mas Deus está trabalhando.
Tem coisas, irmãos, que não dependem de nós, e nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós somos ansiosos por natureza, não é verdade? Somos ansiosos, mas Jesus falou para os seus apóstolos e serve para nós hoje, algo que é muito difícil de poder exercer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é um negócio muito difícil, verdade? Porque você precisa de um monte de coisa, eu também, e a gente vai pedir para quem? Para o nosso Deus. A gente pede e quer receber, a gente pede algo agora e quer chegar em casa, está lá esperando a gente, a bênção que a gente pediu. Só que não funciona dessa forma. O nosso Deus não age no nosso tempo. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está pedindo para Deus nesse tempo, mas eu gostaria de orar por você nesta noite. Se você tem pedido algo para Deus, se você tem colocado uma causa nas mãos do Senhor, mas uma causa impossível para você, lembre-se disso, impossível para você, porque para o nosso Deus todas as coisas são possíveis. Mas se você tem colocado uma causa nesse tempo, tem orado por alguma coisa específica, e que você tem convicção de que esta coisa que você tem orado, só Deus pode fazer, que você não pode, o pastor não pode, o conselho não pode, ninguém pode, só Deus, eu quero orar por você. Eu não vou te convidar a vir aqui na frente, por causa da questão de aglomeração, mas aí no seu lugar, se você tem uma causa dessa, se você tem buscado a Deus em alguma situação assim, específica, eu quero orar pela sua vida, por esta causa que você tem colocado nas mãos do Senhor. Então fique em pé aí no seu lugar, se você tem. Só aqueles que têm uma causa impossível para você, mas que você sabe, tem orado e sabe que para Deus é possível, fique em pé, eu quero orar pela sua vida. E aqueles que não estiverem em pé, não tem problema, só vamos orar juntos, vamos clamar junto. Eu queria que você fechasse os teus olhos, não precisa ficar olhando quem está em pé, quem não está, mas é para buscarmos ao Senhor. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que o Deus que nós servimos há de fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos nessa hora a vida de cada irmão, de cada irmã, cada um, ó Deus, que nesse momento, Senhor, está em pé, porque, ó Deus, tem clamado ao Senhor por alguma causa, e por esta causa, Pai, nós nos colocamos diante do teu altar nesta noite, pelas causas dos meus irmãos e irmãs, sabendo, ó Pai, que tu és Deus de perto e de longe, sabendo que tu podes todas as coisas. E eu quero, ó Deus, suplicar a tua graça pela vida dos irmãos nesta noite, suplicar, ó Deus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, traga alento, traga conforto, traga, ó Deus, a bênção do Senhor na vida de cada um. Senhor, eu não sei, eu não conheço a vida dos irmãos, não sei o que eles estão clamando ao Senhor, mas Pai, o nosso clamor está subindo até o teu trono, a lágrima, o choro dos teus filhos e filhas, ó Deus, tem subido até o trono do Senhor, e o Senhor tem contemplado, Pai, quantas noites, Pai, esta irmã tem passado de joelhos orando, quantas noites, Senhor, esse irmão tem passado chorando, ó Deus, diante do Senhor, por uma situação que só o Senhor pode resolver, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja o Deus dessas pessoas, que o Senhor seja o Deus que age na vida daquele que crê e espera no Senhor. Pai querido, entra com a tua provisão, Senhor, na vida das pessoas, provisão de cura, provisão de alento, provisão de sustento material, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, quantas pessoas estão orando pela conversão, Senhor, de um parente, de um ente querido. Deus, em nome de Jesus, entra com a tua providência nessas vidas, Pai, para que essas vidas sejam transformadas pelo Senhor. Ó Deus, dá a resposta das orações do teu povo. Deus, não deixa, Senhor, o teu povo sem resposta. Mas Deus, nesta noite, que cada um de nós saímamos daqui, ó Deus, com a convicção de que tu és o Deus que age, e que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Pai, eu coloco a vida dos irmãos e irmãs nas tuas mãos, e seja qual for, Deus, o problema, a luta, a adversidade que eles estão clamando ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, esteja dando a resposta a esses clamores, a resposta a essas orações, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, soberano e bendito Pai, as consolações, a comunhão e a unção do Espírito Santo do Senhor repousem, irmãos e irmãs, sobre cada um de vós e convosco esteja, não somente hoje, mas por todos, sempre e sempre. Amém e amém.